Fala traders e investidores! Essa semana vou atualizar a análise gráfica do Ibovespa, né? Primeira semana de queda nesse ano. E também vou fazer uma análise gráfica do índice Small Cap. Todo mundo fala, comenta. Vamos analisar esse índice aí para ver se tem alguma oportunidade ali de compra e venda. Vamos lá! Antes as análises gráficas, né? Vamos fazer o resumo da semana. O Ibovespa fechou na primeira queda do ano, primeira semana de queda, a 95.343 pontos, uma queda na semana de 2,11%. O dólar futuro, né, o gráfico dólar futuro fechou em 3.735 pontos, foi uma alta de 2,1%, né? No índice setorial, o Small Cap, que é o índice que vamos analisar à frente, fechou em 1.928 pontos, uma queda de 2,33%. E o destaque semanal, o destaque negativo, né, nessa semana de baixa, foi as ações da B2W, que fechou cotada a R$ 44,99, uma queda na semana de 10,02%. Na linha de avanço e declínio, fechamos o saldo da semana com um saldo negativo de 136 ações, né? Então, o que significa que mais ações caíram do que subiram nessa semana, né? E o gráfico abaixo aí atualizado. Essa semana eu vou fazer um pouco diferente, começando a análise pelo gráfico diário, né? Que é o tempo menor. Então esse é o gráfico do índice futuro do Ibovespa. Ele fechou aqui a semana a 95.070 pontos. O que eu gostaria de chamar a atenção aqui é os pregões anteriores, né? No círculo vermelho, vejam os candles, né? De corpo bem pequeno. Esses candles demonstram muita indecisão do mercado. Então isso aí corrobora para uma reversão. Então, no gráfico semanal, eu tenho uma visão mais ampla desse movimento que iniciou lá em 2016, né? Então, eu tenho alguns números, 1, 2, 3, 4 e 5, que são as 5 ondas de impulso das ondas de Elliott, né? A regra das ondas de Elliott é que você tem 5 ondas de impulso e 3 ondas corretivas, né? Então, se tudo isso estiver acontecendo mesmo no movimento do Ibovespa, podemos estar iniciando as 3 ondas corretivas. Então, ó, veja, é simples. Veja que o mercado ele sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. Isso é como se fosse o movimento da onda do mar, entendeu? A onda avança e volta, avança e volta. Essa é a ideia das ondas de Elliott, entendeu? Então aqui, veja bem, ó, visualmente você já percebe que teve o avanço e o declínio, o avanço e o declínio, só que o avanço cada vez maior, ele ultrapassa, entendeu? Então tudo isso aqui é 1, 2, 3, 4, 5, vai virar uma onda. Então agora nesse gráfico, ainda no gráfico semanal, porque eu quero ter uma visão ampla do movimento e saber o que pode acontecer mais para frente, eu tenho uma ideia aqui com essas linhas azuis, é uma régua de Fibonacci. Então o Fibonacci ele é bacana porque ele dá projeções da onde o preço pode ir e voltar, tá? Essa é a ideia. Então aqui, se eu finalizei a onda 5, né? E essa semana aqui tudo indica que ocorreu isso, nós vamos começar a onda de correção, que se chama. Então eu tenho um primeiro alvo aqui, uma primeira possibilidade. O alvo seria em 38% do primeiro movimento, uma retração de 38%. Isso equivale a 75.351 pontos. O segundo alvo para a onda 2 seria em 50% de retração dessa extensão desse movimento. Então isso equivale a 68.088 pontos. E a terceira projeção, né, que pode ocorrer, né, não significa que irá ocorrer, é o que pode ocorrer, é do Ibovespa
ele declinar até 61% do primeiro avanço, todo esse avanço. Isso equivale a 60.930 pontos, tá? Então é simples. Você conta as ondas, né, das ondas de Hélio, você tem esse movimento, né, que iniciou em 2016. Então eu traço aqui essa régua de Fibonacci para tentar entender mais ou menos onde pode ser o próximo ponto de reversão de tendência, ok? Agora vamos para o Small Caps, né? O índice Small Cap. Então aqui primeiro ele é composto por 77 ações, né? 77 papéis, né? Então você tem aqui papéis, inclusive, que faz parte do Ibovespa, né? Então você tem MRV, você tem a CVC Brasil, a Bradespar e outros, né? O destaque é para as ações da Azul, que é o maior peso, né? Mas o bacana desse índice é que ele é bem distribuído. É diferente do Ibovespa lá, que você tem a Vale, que tem um peso gigantesco. Aqui não, o maior peso é 5% do todo, que são as ações da Azul. Isso é muito bacana, que ele é bem distribuído. Agora no gráfico semanal, né? Vou começar lá do gráfico semanal no Small Cap. Então a mesma ideia, esse é meu setup básico, né? A contagem das ondas, uso alguns indicadores, mas o básico mesmo é o Elliott, né? Então eu tenho aqui 5 avanços, a onda 1, 2, 3, ABC a corretiva 4 e a 5 aqui eu acredito que terminamos a primeira extensão, né? Lembrando que a regra são 5 ondas impulsivas e 3 corretivas. Então eu já tenho aqui as 5 ondas impulsivas, né? Termino aqui como o primeiro movimento e agora provavelmente vamos iniciar as 3 ondas corretivas. Agora nesse gráfico eu mais uma vez após fazer a contagem das ondas de Elliott, eu uso a régua de Fibonacci para tentar prever possíveis zonas de reversão. Então a primeira hipótese aqui, que é o mais comum, né, para uma retração de 50% da primeira onda ou da primeira extensão, o que for mais fácil para vocês entenderem, né? Isso equivale a 1.355 pontos, né? Então o índice sairia de 1928 para descer a 1.355 pontos. E uma segunda hipótese, né, que pode ocorrer, que seria uma retração de 61,8% da primeira onda ou primeiro movimento, né? E isso terminaria em mais ou menos 1.206 pontos, né? É uma região de possível reversão da tendência aí e finalização da segunda onda para iniciar uma terceira onda. Agora no gráfico diário, né? A gente teve a visão de longo prazo, vamos para o curto prazo, né? Se eu estou falando em uma tendência de curto prazo, pode ser uma tendência de baixa, né? Então aqui eu tenho 3 cenários, possíveis padrões de correção, de acordo com a regra das ondas de Elliott. Então eu posso ter uma onda zigue-zague, uma flat regular ou um triângulo, né? Ele chama de triângulo, que nada mais é do que ficar numa lateralidade aqui, não saiu o índice. Fica nessa região aqui, vai, vem, até ele se decidir para frente, tá? E aqui muito bacana, ó, indicador, veja uma divergência no MACD ou MACD, né? Olha lá, enquanto o preço foi evoluindo, né? Ou melhor, o índice foi evoluindo, o MACD ele foi fazendo topos descendentes, né? O que corrobora para a queda desse papel, ou melhor, desse índice, né? Eu chego mais o zoom aqui do gráfico diário, pego os últimos dias aí de negociação do índice. E para quem utiliza o tipo gráfico candlestick, ele é muito bacana, eu utilizo, que ele demonstra alguns padrões de reversão, de continuação de tendência, né? Então esse padrão que se formou aqui no topo foi um padrão chamado Evening Star, ou Estrela da Noite, que é um padrão que sugere uma reversão de topo, né? Então veja que ficou fantástico, perfeitamente como é na bibliografia, né? Agora, como que faz para negociar o Small Cap? Você pode negociar ele através de ETF,
que é a Small 11. Você tem a Bova 11, que é o reflexo do Ibovespa. O reflexo do Small Cap é o Small 11. Infelizmente não tem muita liquidez, mas você pode comprar e vender ele. Você está comprando toda aquela carteira de 77 papéis naquelas determinadas distribuições. Agora, toda quarta-feira, eu irei publicar uma recomendação de compra ou de venda, fazendo uma análise de um papel durante o decorrer da semana. Eu irei publicar no invest.com e no meu site, tá? Agora, você tem dúvidas de algum papel, quer uma recomendação, quer uma análise desse papel, pode ser o Itaú, Banco do Brasil, Petrobras, escreva para mim, mande um e-mail no meu site, na aba de contato, manda um e-mail para mim, eu faço essa análise gratuitamente para você, tá? Me escreva. Até a próxima, galera!